Há muitos anos um profeta orou uma oração que tocou e toca o coração de Deus. Abacuque clamou e disse: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira lembra-te da misericórdia. Um missionário muito conhecido no Brasil, ele disse a seguinte frase. Abshel Green Simonton disse: avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulando no decurso dos anos sobre nossa vida espiritual. Avivamento é o sopro de Deus. Os anos vão passando, os dias vão passando, e muitas das vezes nós vamos acumulando poeiras, nós vamos acumulando dificuldades na nossa vida, mas o avivamento é o sopro de Deus para tirar esta poeira da nossa vida. Queridos, o fogo de Deus vem sobre os que buscam a presença, a palavra e a vontade de Deus. Nós precisamos preparar o terreno para receber o avivamento. Você precisa fazer a sua parte e limpar a sujeira da pista. Nós não produzimos o avivamento. Avivamento não é obra humana. Avivamento não é obra de homens. Avivamento é obra de Deus. Mas nós preparamos o terreno para que o avivamento chegue. Quantos querem estar preparados para esse avivamento? Diga amém. Diga amém. A palavra do Senhor diz no livro da carta aos Hebreus: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se de tudo que te impede de viver um avivamento genuíno, um avivamento real, um avivamento autêntico. Muito do que se propaga hoje em dia, que se chama de avivamento, não passa de fogo de palha. Muito do que as pessoas estão chamando de avivamento, às vezes não passa de uma manipulação das emoções humanas. Mas existe o verdadeiro avivamento. E o avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira da nossa vida. Hoje à noite, eu quero refletir com vocês, nesses minutos que temos, sobre como viver um avivamento na família. Como viver um avivamento dentro de casa. Nós estamos numa campanha, Casa de Bênçãos. Quantos fizeram Casa de Bênçãos essa semana? Levante a mão. Parabéns, Deus te abençoe. O que é Casa de Bênção? Toda segunda-feira, não importa o horário, seja de manhã, de tarde, de noite, o melhor para você, você tira pelo menos 10 minutos para cantar um hino, ler um salmo e fazer uma oração de gratidão e orar pelas suas necessidades. Esta igreja está comprometida com a família. E nós estamos crendo que nossa casa será um lugar de bênção, que a sua casa não será um lugar de maldição, que você não gerou filhos para maldição, você não gerou filhos para serem escravos do diabo. A sua casa é um lugar de bênçãos. Quantos creem nisso, digam amém. Mas hoje à noite, queridos, a proposta, a ideia que Deus tem para nós é aprendermos como viver um avivamento em família baseado no capítulo 24 de Josué. Se você tem em sua Bíblia, você pode abrir no capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué. Você pode acompanhar também pelo telão. E baseado neste capítulo de Josué, nós vamos refletir alguns princípios de como viver um avivamento autêntico, um avivamento genuíno, um avivamento real, um avivamento que mude a sua história
um avivamento que faça a diferença na sua casa e na sua família. Como o capítulo de Josué é um capítulo bem extenso, à medida que eu for pregando e falando, eu vou lendo as partes do capítulo que vai embasar a nossa reflexão esta noite. Agora eu queria só te situar no capítulo 24. O que está acontecendo no capítulo 24 de Josué? Você sabe, você que conhece a palavra do Senhor, conhece a Bíblia, você sabe que o povo de Deus saiu do Egito, tirados por Moisés, dirigidos por Moisés. E eles caminharam 40 anos no deserto, até que eles entraram na terra de Canaã, liderados por Josué. Toda aquela geração morreu no deserto e Josué os liderou para a terra de Canaã. Josué foi o líder da conquista de Canaã. No capítulo 24 de Josué, Josué já está nos seus últimos dias. Eles haviam conquistado a terra, havia paz com os adversários, com os inimigos de Israel, e agora Josué chama o povo para um concerto. Josué chama o povo para uma aliança com Deus. Josué chama o povo para renovar a aliança com Deus. E aí eu começo a ler os versículos 1 a 2, versículo 1 e 2, do capítulo 24 de Josué, quando a Bíblia diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Esses dois primeiros versículos do capítulo de Josué, ele nos sugere o primeiro princípio para você viver um avivamento na sua casa, viver um avivamento na sua família. Se você deseja viver um avivamento na sua família, ou o avivamento que precisamos na família acontece quando pais se colocam para liderar com autoridade espiritual. Pais se colocam para liderar com autoridade espiritual. Vejam que Josué aqui está reunindo os líderes, a tribo de Israel, convocando as autoridades. Aqui existe uma liderança espiritual. Deixe-me dizer algo a você. Hoje um dos maiores problemas das famílias cristãs está na falta de posicionamento e liderança espiritual dos pais. Infelizmente, muitos pais não estão liderando mais a sua casa, não estão liderando a família no aspecto espiritual, estão sendo omissos nessa área, e por serem omissos nesta área, nós não estamos vivendo um avivamento dentro de casa. Se você quer viver um avivamento na sua casa, se posicione. Muitos pais não lideram, e alguns querem liderar na carne, no grito, na imposição. Mas existe uma diferença entre liderança espiritual e liderança carnal. Não adianta você forçar os seus filhos. Não adianta você bater na mesa e dizer: olha, você é obrigado a ser crente. Não. Existe a liderança espiritual. Liderança não é algo forçado. Liderança não é algo imposto. A Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quantos me entendem? Digam amém. Vamos em frente. Quando nós lemos o verso 3 ao verso 8 do capítulo 24 de Josué, versículo 3 ao versículo 8, está no telão e você pode acompanhar. O texto diz assim: mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes.
Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Se você deseja viver um avivamento na sua casa, você precisa, em primeiro lugar, liderar os seus filhos. Segundo lugar, a família que deseja viver um avivamento dentro de casa precisa reconhecer os feitos de Deus. Repita comigo, diga reconhecer. Diga mais forte, por favor, reconhecer os feitos de Deus. Josué e sua família reconheceram a fidelidade e soberania de Deus durante todo o processo do êxodo. E isso os motivou a se decidirem servir somente ao Senhor. Certamente, quando nossa família é avivada pelo Espírito Santo, somos capazes de reconhecer a soberania de Deus e a sua fidelidade em todas as situações. Josué reconheceu, ele está fazendo um discurso para o povo de Deus, ele reconheceu a soberania, a mão de Deus, que Deus havia aberto as águas do Mar Vermelho, que Deus havia derrotado o Faraó, que Deus havia feito maravilhas pelo seu povo. Uma família avivada reconhece que Deus é soberano. Uma família avivada reconhece a fidelidade de Deus em todas as situações que ela atravessa. Pense um pouco esta noite no que você já passou. Reflita um pouco esta noite na história da sua família. Quantas lutas, quantas crises, quantos problemas, quantas vitórias, quantas conquistas. Toda família tem memórias. Toda família tem memórias. Algumas são memórias alegres, outras são memórias não tão alegres, porque nós temos uma história. Qual família não tem uma história? Não existe família perfeita, existe família feliz. Mas quando é que nós vivemos um avivamento na nossa casa? Nós vivemos um avivamento na nossa casa quando nós reconhecemos que em todas as situações da nossa vida, que em todas as situações da nossa família, Deus tem sido soberano e Deus tem sido fiel. Eu vou dizer de novo, Deus é soberano e Deus é fiel. Ele tem conduzido você até agora. Ele tem te fortalecido na caminhada, Ele tem te protegido. Muito embora você está cansada, a vida não é fácil. Você tem lutas, você tem desafios, você tem gigantes, você tem problemas. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Ele disse, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Não será fácil, mas é possível. Então reconheça a soberania de Deus. Você e seus familiares têm reconhecido o agir de Deus, mesmo passando por momentos de lutas e crises.
De que forma tal reconhecimento demonstra que seu lar é um lar avivado pelo Espírito Santo? Eu vou repetir, isso tem que ficar claro hoje à noite. Você e sua família têm reconhecido a soberania de Deus, a fidelidade de Deus em todas as situações. Eu não estou falando só do dia do aniversário, do dia do carro novo. Sabe aquele dia que você chega na concessionária e tem um laço assim? Irmão, eu nunca vivi isso, um dia eu vou viver ainda. Nunca ninguém me deu um carro com um laço assim. É uma boa sugestão, viu? Você se sentir tocado aí. O dia da formatura, o dia do casamento. Você já viu casamento triste? Eu faço muito casamento, mas eu acho que eu tenho o dom de Santo Antônio. Ministério de Santo Antônio. Eu nunca fiz um casamento triste. Aliás, eu já fiz uns mais ou menos assim. Mas é o dia da alegria. Mas tem o dia que as coisas não saem como você projetou. Tem dia que as coisas não funcionam como você planejou. O filho adoece. A empresa não vai bem. As finanças não estão tão fortalecidas. A sogra te visita. As coisas começam a acontecer diferente do que você planejou. Mas até no dia difícil, até no dia que as coisas não estão saindo como você planejou, você precisa reconhecer: Deus é soberano na minha vida. Deus é soberano na minha casa. Deus é soberano na minha família. Quantos me entendem, digam amém. Quantos me entendem, digam amém. Deixe-me fazer uma pergunta a você, você que está assistindo online, você que está na internet, você que está aqui. É possível uma família ser avivada? Escute isso. É possível uma família ser avivada, mesmo vivendo em meio a reclamações e murmurações? Eu já vou te dar a resposta: não. Aqui não tem, glória a Deus. Vou dizer de novo, aqui não tem. Vou dizer de novo, aqui não tem. Vou dizer de novo, aqui não tem. Mas tem família, irmão, que é reclamação de manhã à noite. Parece que as pessoas, aqui não tem, mas tem família que parece que as pessoas quando acordam, elas já tomam uma mamadeira de vinagre. Já ficam amarga, já ficam ruim, já ficam negativas, reclama do pai, reclama da mãe. Se o feijão está quente, reclama. Se o feijão está frio, reclama. Se o arroz está quente, reclama. Se o arroz está frio, reclama. Se está sol, reclama. Se está noite, reclama. Se está chovendo, reclama. Se aconteceu alguma coisa, reclama, murmura. Não vive avivamento, porque família que reclama, que murmura, não vive avivamento. Deixa eu me dizer uma coisa a você: o avivado não reclama, o avivado clama. Eu vou dizer de novo: o avivado não reclama, o avivado clama. Irmãos e irmãs, olhem para mim, escute-me. A família tem que ter um ambiente leve. A família tem que ter uma atmosfera onde reine a presença de Deus. Acorde de manhã, já coloca um louvor, já coloca uma adoração, já dá um beijo na esposa, já dá um beijo no filho, já faz um cafuné no pet e já levanta avivado, dizendo: glória a Deus, o meu dia vai ser abençoado, eu vou vencer, Deus está comigo, a presença de Deus está comigo, a presença do Senhor está na minha casa. Não tem demônio dentro dessa casa, não tem reclamação dentro dessa casa, porque o avivado não reclama, o avivado clama. Quantos me entendem, digam amém.
você muda o ambiente da sua casa. Ei, aqui não tem. Mas que negócio é esse de casa de crente ter gritaria? Aqui não tem. Aqui não tem. Mas tem vizinho, irmão, que diz assim: cruz credo. Eu não vou na igreja desses crentes de jeito nenhum. Porque é uma gritaria, é a mulher gritando com o marido, é o marido gritando com a mulher, é o filho gritando com o pai, é o pai gritando com o filho, é confusão, é murmuração, é reclamação, parece um ringue de boxe, a coisa fica feia, panela voa, cachorro grita, sogra vai embora e apronta uma confusão. Isso não é casa de membro da ADETE. Casa de membros da ADETE é lugar de bênção, é lugar da presença de Deus, é lugar do Espírito Santo, é lugar do milagre, é o lugar da glória, porque avivamento começa Avivamento começa dentro da sua casa. Quantos me entendem, digam amém. Na prática, presta atenção, na prática. Olhe para mim, por favor, olhe para mim, presta atenção. Não perca atenção. Eu não quero falar de teoria, eu quero falar de prática. Na prática, no dia a dia, vamos lá. Olhe para mim, no dia a dia. No café da manhã, no almoço, chegando do emprego, saindo para o emprego, nas lutas do dia a dia, na prática da vida. Como você e sua família têm demonstrado confiança no cuidado de Deus. Isso é importante para que o seu lar seja avivado. Uma família avivada reconhece o agir de Deus, e isso a motiva a cultivar um coração grato ao Senhor. Sua família tem demonstrado gratidão a Deus em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Não é difícil reconhecer a bondade de Deus no dia bom. Irmão, quando está comendo filé mignon, carrinho novo na garagem, está tudo bem, não tem doença, não tem problema, não tem dificuldade, é fácil dar graças a Deus. Agora, dar graças a Deus quando a coisa vai ruim, está feia, aí é que é difícil. Diz que um dia um irmão, crente pentecostal, eu acho que ele era da ADETE, chegou em casa animado, dando glória a Deus, mulher, glória a Deus. Por que você está alegre assim, homem? Eu fui assaltado. Aí a mulher falou, esse homem ficou doido. Mas por que foi? Por que você está alegre assim? Eu fui assaltado, estou dando glória a Deus, eu não posso dar glória a Deus? Você queria que eu fizesse o quê? Não, mas você foi assaltado, mas glória a Deus. Primeiro, eu fui assaltado, mas estou vivo. Segundo, eu fui assaltado, mas eu tenho um dinheirinho guardado. Ainda bem que me assaltou e não assaltou um pai de família que ganha só um salário mínimo. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Toda situação boa tem um lado ruim, e toda situação ruim tem um lado bom. A família avivada dá graças a Deus nas coisas boas, glória a Deus, mas nas coisas ruins, glória a Deus, nas coisas boas, aleluia, nas coisas que não são muito boas, glória a Deus. Aí você diz, pastor, quer dizer que o senhor é masoquista? O senhor gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer, mas é que eu creio na Bíblia. Quantos creem na Bíblia? Quantos creem na Bíblia? Eu creio no que a Bíblia diz. E sabe o que a Bíblia diz? Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Eu vou dizer de novo, todas as coisas. Diga comigo, todas. Diga mais forte, todas. Diga mais alto, todas. Eu fui pesquisar a palavra todas no grego, hebraico, latim, inglês, português, e descobriu, sabe o que significa todas? Todas. Todas as coisas. Todas as coisas.
todas as coisas. Quer viver avivamento na sua casa? Reconheça a bondade, a fidelidade, a soberania de Deus na sua família. Quantos recebem esta palavra? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos em frente por causa do tempo. Dos versículos 9 ao verso 12, eu estou no capítulo 24 de Josué. Versículo 9 ao verso 12, a palavra do Senhor diz assim, você pode acompanhar no telão. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vezes. Eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhe causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram vitória. Terceiro princípio para uma família avivada. O avivamento que precisamos na família acontece quando existe discernimento para lutar no Espírito. Repita comigo, diga discernimento. Diga mais forte, discernimento para lutar no Espírito. Eu vou dizer uma coisa muito séria aqui. Eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Preste atenção. Você que está na internet, mais do que nunca, precisamos de pais e filhos que entendam a vida sob a perspectiva espiritual. Tudo se discerne espiritualmente, irmão, tudo é espiritual. Eu vou dizer de novo, nós precisamos de pais e filhos que entendam que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas. Você não está lutando contra o teu primo, teu tio, teu marido, tua esposa, teu irmão, tua mãe, não. Tudo é espiritual. Nós precisamos de discernir que nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Preste atenção, a falta de discernimento espiritual está tragando muitas famílias da igreja. A frase já ficou famosa no meio das igrejas, não tem nada a ver. Conhece aquele louvor? Tem que colocar no louvor, Isaac. Não tem nada a ver. Tudo é normal. E tá coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Tem nada a ver eu faltar culto de ceia, pastor. Os tempos mudaram. Hoje tem muito shopping aqui, tem muita coisa para fazer. O que tem eu perder uma ceia? Tem nada a ver. Pastor, eu não tenho nada a ver eu ter que me envolver em ministério da igreja. Tem nada a ver eu ser dizimista. Tem nada a ver eu orar. Tem nada a ver eu acordar cedo para orar. O pastor fica falando de casa de bênção. Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Tem nada a ver, pastor. A vida é light, pastor. Tem nada a ver. A gente pode levar a vida assim na brincadeira. A vida espiritual. Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Aí nesse tem nada a ver, o diabo vai entrando, o capetinha vai entrando, Satanás vai entrando, o capiroto vai entrando, coloca um negócio ali, coloca um negócio lá,
Coloca o negócio ali, esfria um pouquinho aqui, deixa de ir na igreja aqui, deixa de ir num domingo lá. Não tem nada a ver, pastor. Eu posso namorar quem não é crente, não tem nada a ver. Eu posso namorar mundana. Não tem nada a ver, pastor. Eu posso entrar na internet, eu posso ver isso, eu posso ver aquilo. Eu posso encher a minha mente com um monte de coisa, e o diabo vai pegando, e a Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas nós precisamos de discernimento espiritual, nós precisamos de pedir graça de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. E quando a Bíblia está falando desse versículo, ela não está falando para mundano, ela não está falando para pessoas do mundo, ela está falando para crente. Irmão, nós não podemos dar brecha para o inimigo no nosso casamento, nós não podemos dar brecha para o inimigo na nossa casa, na nossa família. Cuidado com o tempo de televisão, cuidado com o tempo na internet, cuidado com o tempo nas redes sociais. Você não pode gastar mais tempo nas redes sociais do que orando, do que lendo a Bíblia. Cuidado com o hobby. Mas é uma coisa boa, pastor, não tem nada a ver, não é pecado, é legal, eu me sinto bem, é joia, é top, tudo bem, você pode fazer isto, mas tenha discernimento espiritual, para que o diabo não venha tragar a sua família e destruir os seus sonhos. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Ou você pensa que o casal perde os filhos assim de uma hora para outra? É um negócio aqui, é um negócio lá, é abrir mão aqui, abrir mão lá, é abrir uma brecha aqui, mas você perde o discernimento espiritual. Irmão, o diabo quer destruir tua casa, o diabo quer destruir teu casamento, o diabo quer destruir os teus filhos, e ele vai usar de tudo. Ele vai usar a mídia, ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstância, ele vai usar estratégia, ele vai usar propaganda, ele vai usar outdoor. Mas eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que a tua casa, a tua família, os teus filhos estão guardados debaixo do sangue e da proteção do Senhor, e o Satanás não vai ter lugar na sua casa, porque a sua casa é casa de bênçãos. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Levante sua mão, diga glória a Deus. Diga: minha casa, diga mais forte: a minha casa está guardada, protegida pelo poder do sangue, do nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor esta noite. Sua casa é um lugar de bênçãos. E para começar a terminar esta noite, um versículo bem conhecido de todos nós, versículo de número 15, do capítulo 24 de Josué. Versículo 15 diz assim: se porém lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você quer um avivamento na sua casa, você precisa se posicionar em fidelidade e unidade. Josué sabia que o povo de Israel teria que fazer uma escolha definitiva relacionada a quem iriam servir. No fim, observamos que a família de Josué e as demais famílias israelitas decidiram servir ao Senhor por vontade própria. Eles sabiam que esta era a melhor e mais sábia decisão que poderiam tomar. Sabe qual é a mais sábia decisão que você pode tomar hoje à noite? É a decisão de que a sua família vai viver um avivamento.
é a decisão que a sua casa será um lugar de bênçãos. É a decisão que você vai liderar a sua família para um avivamento. Seu casamento não vai terminar em divórcio, é mentira do diabo. Seus filhos não vão servir ao mundo, é mentira do diabo. Você não gerou filhos para o mundo, você não gerou filhos para ser escravos de Satanás, você gerou filhos para Deus. Tome uma decisão. Faça como Josué e este povo, decida. Uma família avivada escolhe servir somente ao Senhor. Você e sua família já tomaram tal decisão? Se a resposta for negativa, o que tem impedido essa decisão tão importante? O que vocês precisam fazer para vencer tais impedimentos? Sua família precisa tomar uma decisão. Irmãos, isso é espiritual. É espiritual. Pastor, mas meu filho está no mundo. O meu filho está servindo o mundo. Não tem essa. É uma fase. Não desista dele. Não desista do teu filho, não desista da sua filha, não desista do teu amigo, não desista da tua amiga, não desista do teu pai, não desista da tua mãe, não desista do teu casamento, não desista do teu futuro, não desista das suas finanças. Tome uma decisão hoje à noite. Saia daqui empoderado pelo Espírito Santo. Saia daqui corajoso, saia daqui com uma mente transformada, saia daqui decidido, dizendo: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa a circunstância, nós vamos servir ao Senhor. Fique de pé na presença de Deus. Tome essa decisão esta noite. Tome essa decisão de mudar a sua história. Tome essa decisão de sair daqui esta noite comprometido com o avivamento dentro da sua casa. Eu quero orar hoje à noite por filhos e filhas. Eu quero convidar todos os filhos e filhas para estar aqui no altar. Venha aqui no altar. Filhos e filhas jovens, solteiros, adolescentes. Sai do seu lugar e venha aqui no altar. Os pastores venham no altar. Nós vamos orar pelos filhos, não importa a idade do teu filho. Venha, todos os filhos, jovens, adolescentes, venham à frente. Nós vamos orar por essa geração. Traga o teu filho, traga a tua filha. Se ele for de colo, pode trazer. Se for uma criança, traga, venha com ele à frente. Nós vamos profetizar sobre essa geração, que ela será uma geração curada, uma geração avivada, uma geração transformada. Venha, traga o seu filho. Desça da galeria. Vocês não são filhos? Vocês não são filhos? Desça da galeria. Todos os filhos jovens. Eu quero profetizar. Nós vamos orar sobre vocês. Nós vamos abençoar vocês. Nós vamos clamar para que o Senhor levante uma geração curada, uma geração avivada, uma geração transformada pelo Senhor. Porque avivamento começa dentro de casa. Avivamento não começa na igreja, avivamento começa aqui. Pode vir, venha. A igreja vai orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. O Espírito Santo vai tomar essa geração. O Espírito Santo vai levantar uma geração poderosa para fazer a diferença. Não, eles não vão servir ao mundo. Nós não vamos desistir dos nossos filhos. Nós não vamos desistir da família. Nós não vamos desistir, queridos, dessa geração, porque nós cremos numa geração avivada, nós cremos numa geração cheia do Espírito, nós cremos numa geração quebrantada, nós cremos numa geração que vai mudar o mundo, que vai mudar essa geração, nós cremos numa geração que vai transformar a sociedade, nós cremos numa geração que vai ser uma geração de missionários, pastores, líderes, empresários, pessoas bem-sucedidas. Nós cremos numa geração que vai se levantar no poder do Espírito Santo. Nós vamos orar com a pastora Ádila. Enquanto a Ádila estiver orando, alguém arrume o microfone para ela, por favor. Eu quero que você estenda as suas mãos aqui à igreja. Num sinal profético, os pastores começam a orar por esses jovens. Ministre na vida deles. Jesus pode batizar hoje com o Espírito Santo. Jesus pode batizar agora com o Espírito Santo.
A igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Comece a profetizar sobre eles. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, Senhor, para abençoar, Senhor, essa geração. Que esses jovens, adolescentes, Jesus, crianças, Jesus, venha viver, Senhor, o verdadeiro avivamento, a Tua presença, a Tua graça, Senhor. Que nós, os pais, venhamos, ó Deus, saber direcionar nossos lares, nossa casa, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Nós te pedimos, ó Deus, o avivamento, Deus, dentro do nosso lar, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, o avivamento, ó Deus, dentro da nossa casa. Porque se esse avivamento estiver dentro da nossa casa, Senhor, ele vai estar dentro da escola, ele vai estar dentro de uma empresa, ele vai estar dentro da tua casa, Senhor amado. Então traga o avivamento, Senhor. Traga a tua graça, a tua sabedoria, Senhor amado, aos pais de família, aos homens, Senhor, da direção, Deus, da estrutura, Senhor, da posicionamento, ó Deus. E assim nós cremos em Ti, Senhor, porque nós servimos a Tua presença e contigo nós somos mais do que vencedores. Abençoa essa geração, abençoa essas crianças, que venham pregar da Tua palavra, que venham falar do Teu amor. E assim nós cremos em Ti, o avivamento, Deus, o avivamento. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Pai, nós continuamos orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Continuamos orando, não saiam daqui do altar, a igreja orando. Ora em línguas, se você é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas. A igreja clamando agora, a igreja clamando. O inferno projetou planos contra muitos adolescentes aqui. Satanás projetou planos contra muitos jovens aqui. Mas a igreja está se levantando esta noite, da autoridade do sangue, do nome de Jesus, para declarar que os planos do inferno serão frustrados. A igreja orando, Reba cantarabashura candarabás. Aleluia, aleluia, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Clame, clame, clame por essa geração. Clame por essa geração, clame por essa geração. Oh, nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos a família, que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. Oh, que eles falem línguas, que eles sejam cheios da Tua glória. Oh, enche-os agora, enche-os agora. Profetize sobre essa geração. Receba o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Aleluia! Vem, Espírito do Senhor. Quebra os laços, restaura, cura, aviva esta geração. Mais, Senhor, mais. Clamamos por jovens cheios do Espírito Santo. Não, o pecado não vai dominá-los, o mundo não vai tragá-los. Estamos nos posicionando agora. Estamos nos posicionando esta noite para profetizar que eles serão cheios do Espírito Santo. Serão cheios do Espírito Santo. Clamamos por avivamento, clamamos pelo fogo do Espírito, clamamos pelo mover de Deus, clamamos por batismo com o Espírito Santo, clamamos por renovação espiritual, clamamos por um novo tempo nesta igreja,
clamamos para que o Senhor venha e renove, e transforme, quebrante esta geração. Nós como igreja nos levantamos esta noite para declarar que nossos filhos e filhas serão uma bênção na mão do Senhor, serão usados como nunca antes, serão usados na advocacia, na medicina, nos empreendimentos, no ministério, serão futuros pastores, missionários, pregadores do Evangelho de Deus. Nós profetizamos nesta noite, nós oramos nesta noite, nós clamamos nesta noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, que viveremos um avivamento, que viveremos o mover de Deus, que viveremos um novo tempo, que viveremos um tempo de crescimento, um tempo de avivamento, para a glória, para a honra e adoração do nome soberano do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Fujam do pecado, fujam do mundo, fujam das coisas que não agradam a Deus. Deus quer usá-los poderosamente. Esse é o tempo da colheita, esse é o tempo do avivamento, esse é o tempo do mover de Deus sobre nós.